E aí, meu povo, espero que estejam todos bem. Por motivos que não convém citar agora, este vídeo vai sem a minha carinha, mas as explicações estarão todas aí para vocês. Resolva os problemas. O Pedro coleciona miniaturas de carros, sabendo que 2/7 dos carros ele ganhou de sua mãe, 3/5 ele ganhou de suas avós, e os outros 4 carros restantes ele ganhou de seus amigos. Determine quantos carros Pedro tem em sua coleção. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa observar aí é como a gente vai organizar essas informações matemáticas, que alguns exercícios a gente fez através da multiplicação, outras a gente somou. Então, nesse caso, a gente precisa saber, somando, quanto que equivale os carros que ele ganhou da mãe e os carros que ele ganhou das avós, para poder incluir esses outros carros restantes na nossa conta, digamos assim, porque ele está perguntando o quê? O total de carros do Pedro. Então, nós temos o que aí? Nós temos os 2/7 que ele ganhou dos avós e os 3/5 que ele ganhou. Tem os 2/7 que ele ganhou da mãe, né? E os 3/5 que ele ganhou das avós. Então, primeiro de tudo, a gente faz esta soma para descobrir quanto que isso equivale do total. Que nós temos aqui, ó, o MMC entre 7 e 5 é 35. 35 dividido por 7, 5 vezes 2, 10. Mais 35 dividido por 5 dá 7, vezes 3, 21. Ou seja, nós temos 31 de 35 carros. Ou seja, 4 carros restantes, ó. O total já saiu aqui pra gente, ó. 35. Então, o total de carros do Pedro é 35. Claro, se você quiser colocar aqueles 4 ali, para descobrir exatamente o que sobrou, a gente pega o total, né? Que é 35 de 35, e subtrai o que a gente achou. Que vai dar exatamente os 4,35, ou seja, os 4 carros que restaram. Tá bom? Então, neste mesmo raciocínio, nós vamos para o item B. Um investidor aplicou metade de seu dinheiro em ações, 1/4 em caderneta de poupança, 1/5 em ouro e os 20 mil reais restantes em previdência privada. Determine em reais o valor total investido. Ou seja, a gente precisa saber primeiro qual a fração do total que equivale a esses gastos que ele teve. Ou seja, a metade que ele gastou em ações, mais 1/4 que ele gastou com a caderneta de poupança, mais 1/5 que ele gastou em ouro. Esta é a primeira conta que a gente vai fazer. Ora, quanto que vai dar o MMC entre 2, 4 e 5? A gente já sabe que é 20, certo? Então, ó, 20 aqui a gente só precisa dividir pelos denominadores, que já que os numeradores são todos 1, 20 dividido por 2 dá 10, mais 20 dividido por 4 dá 5, mais 20 dividido por 5 dá 4. Ou seja, isso tudo somando dá 19/20. O que significa isso? Tudo que ele gastou em ações, em caderneta de poupança e ouro é 19/20 do total. Então, o que sobrou disso tudo? Falta mais 20, que é o quê? Exatamente os 20 mil que sobraram. O que a gente faz para descobrir o total agora? Como esses 20 mil já é uma parte dessas 20, basta multiplicar o 20 mil por 20, o que nos dá 400 mil. Isso significa que este investidor investiu nada mais, nada menos do que belos 400 mil reais. É dinheiro, hein, gente? Meu Deus. Vamos lá. Item C. Para encher um reservatório de água, estão conectadas a ele 2 torneiras com vazões diferentes. A primeira torneira enche esse reservatório em 15 horas e a segunda em 10 horas. Que fração em relação à capacidade total do reservatório representaria a quantidade de água no reservatório se as torneiras ficassem abertas ao mesmo tempo durante 2 horas? O que é para fazer aí? A gente tem que prestar atenção no enunciado. Está dizendo para a gente que a primeira torneira enche o reservatório em 15 horas. E o que o exercício quer saber é, enquanto ele enche em 2 horas, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é
as frações dessa torneira em 1 hora. Então, observa que se é 15 horas, se a gente vai escrever uma fração disso, a gente vai dividir essas horas em partes iguais. Ou seja, 1 hora na primeira torneira, 1 hora representa o quê? Uma de 15 horas, independente da quantidade. E a segunda torneira representa o quê? 1 hora em 10. E o que ele quer saber? Qual fração em relação à capacidade do total representaria a quantidade de água no reservatório se as torneiras ficassem abertas ao mesmo tempo? Ou seja, a gente pega a fração de 1 hora da primeira torneira mais a fração de 1 hora da segunda torneira. Isto vai dar a fração com relação à capacidade total em 1 hora. Depois basta pegar este resultado e multiplicar por 2. Então, nós temos 15 e 10. O MC a gente sabe que é 30. Como o denominador é 1, basta 30 dividido por 2, por 15 dá 2, mais 30 dividido por 10 dá 3. 2 mais 3, 5, 30 avos. Lembrando que isso é possível simplificar. Ambos por 5, nós temos 1/6, que é a capacidade deste tanque em 1 hora. Então, para determinar durante 2 horas, basta a gente pegar este 1/6 e multiplicar por 2. O que podemos fazer aí? Rola uma simplificação aqui, ó. 6 por 2 dá 3, 2 por 2 dá 1. Qual é a fração procurada aí, então? Nós temos que esta nossa fração é de 1/3. Ok? Que fração em relação à capacidade total do reservatório representaria a quantidade de água no reservatório se as torneiras ficassem abertas ao mesmo tempo durante 2 horas? 1/3 é a capacidade procurada aí. Tá bom? Vê como não é nada difícil, basta a gente interpretar essas situações todas. Na sequência aí, o que nós temos? Uma escola, exercício interessante para a prova, hein? Uma escola de ensino médio tem 250 alunos matriculados no primeiro, segundo ou terceiro ano. 32% dos alunos são homens e 40% dos homens estão no primeiro ano. 20% dos alunos matriculados estão no terceiro ano, sendo 10 alunos homens. Entre os alunos do segundo ano, o número de mulheres é igual ao número de homens. Obtenha a quantidade de alunos matriculados e complete a tabela a seguir com essas informações. Registre o raciocínio que você utilizou. Pessoal, a primeira coisa que você pode fazer aí logo de cara é, na tabela aqui, ó, terceiro ano, 10 alunos homens. Então tem 10 homens no terceiro ano. Outra informação importante, 32% dos alunos são homens. 32% de quanto? 250. Basta você calcular 32% de 250 que você vai ter 80 homens. Se você não se lembra como faz, vou deixar umas dicas. Você pode pegar, ó, 250 vezes 32% e o resultado vai ser o número que você espera. Ó, 250 com 100, o que sobrou? Olha que coisa maravilhosa. 25 vezes 32 dividido por 10. 25 com 100 aqui ainda dá, hein? Aqui dá por quanto? Aqui dá por 5. Ó, 25 por 5 dá 5. 10 por 5 dá 2. 32 vezes 5, 160. 160 dividido por 2, 80. Ou se você quiser fazer na calculadora, você pode multiplicar 250 por 0,32. Enfim, estou perdendo foco já. Então, 80 são os homens. 40% dos homens estão no primeiro ano. Ou seja, 40% de quanto? A gente vai calcular agora, ó. 40% de 80, o que nos dá 32 homens no primeiro ano. Pessoal, olha aqui, ó, antes de quebrar a cabeça, vamos pensar um pouco. Nós sabemos que tem no total 80 homens.
E temos 32 no primeiro, 10 no segundo, 10 no terceiro. E a gente sabe que a quantidade de homens no segundo só pode ser quanto? 32 mais 10, 42. 42 por 80, 38. O exercício disse que a quantidade de homens e mulheres no segundo ano é igual, o que nos dá um total de 79 alunos no primeiro ano. 79 não, Leandro. Pelo amor de Deus, são 76 alunos no segundo ano. Vamos lá, o que mais nós temos de informação aí? 20% dos alunos matriculados estão no terceiro ano, já registramos isso. Entre os alunos de segundo ano já registramos isso. Obtenha a quantidade de alunos matriculados e complete a tabela a seguir com essas informações. Agora vamos lá, o que a gente precisa descobrir? Quantas mulheres nós temos? Primeiro, 32% dos alunos são homens. Ou seja, quantas são as mulheres, né? As mulheres nessa escola nada mais são do que 68% de 250. Olha o tanto de mulher que tem nessa escola, meu povo. 68% de 250. Hoje eu tô legal, eu vou contribuir com você um pouquinho. Vou colocar uma colinha para você aqui no canto, para que você possa trabalhar junto comigo este raciocínio que eu quero desenvolver com você. Vou colocar uma calculadora bem pequenininha aqui no meio, que é exatamente para você poder entender o que eu estou falando. Pessoal, a gente vai calcular 68% de 250. Como que você faz isso na calculadora? É 250 vezes 68% menos, aí dá 170. Ou, se você quiser, desse jeito na calculadora que eu fiz, aí a gente tem que dar um menos. Se você quiser o resultado direto, 250 vezes 0,68, faz direto no decimal, que vai dar lá, 170. O que significa essa informação? Que nós temos nesta escola um total de 170 mulheres. Ora, o que significa isso? Como a gente pode analisar esta situação toda? Então vamos ver, o que mais que tem de porcentagens aí? 40% dos homens estão no primeiro ano. Ou seja, se 40% dos homens estão no primeiro ano, 60% das mulheres estão no segundo, certo? Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar aí, a gente vai calcular o quanto? 60%. A gente vai fazer o que agora? Calcular 60% de 250. 60% de 250, pessoal, vai dar algo perto de 100. Certo? É 60% de 250 que a gente quer? Não. Por que não? Porque a gente precisa saber, 60% das mulheres estão no primeiro ano. Então, a quantidade total de mulheres, nós já sabemos que é 170. Se a gente fizer 70... Se a gente quiser calcular 60% das mulheres, vai dar esse número certo? Não, a gente não pode seguir por esse lado. Por que a gente não pode seguir por esse lado, Leandro? Porque a gente ainda tem algumas coisas que são importantes aqui que a gente pode fazer, como quais? 170 mais 80 nos dá um total de 250 alunos. Isso significa que essa distribuição que nós fizemos está certa. Agora, como a gente pode descobrir quantos são os alunos do terceiro? Olha só, 20% dos alunos matriculados estão no terceiro ano, sendo 10 alunos. Sendo 10 alunos homens.
Então, presta atenção, ó. 20% de 20, eu vou tirar essa calculadora daqui, que agora já deu para esclarecer esta situação. Então, o que a gente ainda precisa calcular? Ó? O que a gente pode calcular? 20% dos alunos estão no terceiro ano. 20% de 250 estão no terceiro ano, que nos dá 50 alunos. Então, 50 alunos estão no terceiro ano. Então, nós temos 40 mulheres. Pessoal, daqui a gente já facilita a vida, né? Precisa fazer mais conta? Não. Nós temos 250 alunos no total, sendo 50 no terceiro ano e 76 no segundo. 50 mais 76 vai dar 126 alunos. 126 para 250, 124 alunos. Se temos 124 alunos no primeiro ano e 32 são homens, nós temos 92 mulheres no primeiro ano. Olha só isso, meu povo, e a tabela está completa. Pode ter sido um raciocínio longo, posso ter confundido vocês em alguns momentos, posso, reconheço, mas a ideia é que vocês vejam a quantidade de caminhos que a gente pode seguir só com a interpretação do enunciado. Bom? Item E. 1/5 de uma comunidade é constituída por estrangeiros. Desses estrangeiros, 1/3 é de holandeses. Os holandeses representam que fração dessa comunidade? Pessoal, muita calma nessa hora. O que a gente pode fazer nesse caso? 1/5 de uma comunidade é constituída por estrangeiros. 1/5 de uma comunidade é constituída por estrangeiros. Destes estrangeiros, 1/3 é de holandeses, ou seja, quando a gente quer descobrir uma parte de uma parte, 1/5, deixa eu tirar 1/3 de 1/5, que nos dá 1/15, representa a fração de holandeses nesta comunidade. Sim, é só isso. Ok? E o item F, no orçamento da prefeitura de determinada cidade, a verba mensal de 48 milhões de reais é destinada à educação. Sabe-se que 1/8 desse montante é dirigido à educação infantil e 3/8 ao ensino fundamental. Sabe-se também que 1/3 dos recursos dirigidos à educação infantil é destinado ao pagamento de salários e o restante a outras despesas. Sabe-se ainda que 2/5 dos recursos dirigidos ao ensino fundamental destinam-se ao pagamento de salários e o restante a outras despesas. Pede-se qual é o valor em reais dos recursos destinados à educação infantil e ao ensino fundamental. Então, pessoal, como a gente vai fazer isso? Primeira coisa que a gente precisa saber é quais são esses valores destinados à educação infantil e ao ensino fundamental. Então, o exercício diz que 1/8 é dirigido à educação infantil, ou seja, 1/8 de 48 milhões de reais. Ora, a essa altura do campeonato, você já sabe que para descobrir uma parte de um inteiro, basta pegar este inteiro e dividir pelo que a gente quer saber, ou seja, 1/8 de 48 milhões, se 48 milhões forem divididas em 8 partes iguais, cada uma dessas partes vai ter 6 milhões de reais. Ou, se você quiser escrever, 6 milhões de reais. E ao ensino fundamental foi destinado o quê? 3/8. Para facilitar a sua vida, você já sabe que 1/8 de 48 milhões é 6 milhões. Então, para descobrir 3/8, basta multiplicar este valor por 3 e você terá 18 milhões de reais, ou seja, 18 milhões de reais destinados ao ensino fundamental. No item B, ele está perguntando quais são as frações da verba destinada à educação correspondentes aos gastos com pagamentos de salários em cada um dos níveis de ensino. Ou seja, na educação infantil, 1/3
é destinado ao pagamento de salários. Então, qual foi a verba que foi destinada à educação infantil? A fração desta verba é de 1/8. E o que o exercício diz para a gente é que 1/3 disso é destinado ao pagamento de salário. Então, 1/3 de 1/8, nós teremos aí 24avos destinados ao pagamento de salários no ensino infantil. E no ensino fundamental, o que nós temos? 2/5 dos salários são destinados ao pagamento de salários. Então, qual foi a verba do ensino fundamental? 3/8. Então, a gente vai clicar 2/5 disso. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 5, 40. O que nos dá, simplificando, 3/20. Lembrando que também poderíamos ter feito a simplificação aqui logo de cara, né? Aqui daria 1, aqui daria 4. E aí o nosso resultado já sai simplificado. E no item 3, qual é a fração da verba destinada à educação correspondente a outras despesas para a educação infantil? Então, qual é a verba destinada à educação correspondente a outras despesas? Nós sabemos que da verba destinada à educação é 1/8. E qual é o que vai ser gasto? Se 1/3 é destinado aos salários, 2/3 são destinados ao restante. O que nos dá um total de, simplificando, ó, 1 aqui, 4 aqui, 1/12 é a fração da verba que é destinada a isso. Pessoal, esse foi o vídeo referente às explicações que ficaram de aula. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês as explicações, as correções dos testes e dos exercícios da sessão em casa. Ok? Fiquem bem. Até a nossa próxima aula. É isso aí, meu povo. Amanhã tem mais.